Oi pessoal, hoje é dia de um assunto sério sobre jornalismo cultural musical, que é a polêmica da música descartável pelas grandes aplicativos como o Spotify. Bom, primeiro de tudo, você que gosta de boas dicas de entretenimento e de discussões importantes no âmbito da cultura, aperta o sininho, se inscreva no canal, toda semana tem novidade aí nessas áreas para você ficar sempre atualizado. Bom, a polêmica, que é assunto do meu episódio de hoje, é uma frase, uma declaração feita pelo CEO do Spotify, o Daniel Ek, que vai botar a culpa nos próprios artistas por não serem bem remunerados. Olha o que o homem falou. Ele disse, abre aspas, você não pode gravar música uma vez a cada 3 anos e achar que isso é suficiente. O que ele quer dizer? Se você quer viver de remuneração no streaming, você tem que produzir o tempo inteiro. Então, antes de mergulhar nessa polêmica, eu quero citar 2 sociólogos franceses que são meio que a base de toda a minha pesquisa, do mestrado, dos meus livros e do doutorado. O primeiro de todos e mais importante é o Pierre Bourdieu, que nos seus estudos sempre criticou o que ele chamava de fast reading, fast writing, e que também a gente pode aplicar para o fast listening, que é esse consumo rápido, o tempo inteiro de produções, porque a fila não pode parar. O Bourdieu sempre foi crítico dessa indústria cultural, que não é um termo que ele usa, mas é um termo que está indiretamente ligado a ele, está mais ligado aos frankfurtianos, dessa indústria que o consumo tem que ser muito rápido porque a fila precisa andar. E além disso, ele vai dizer nos seus estudos que por conta desse consumo rápido, existe uma luta enorme entre aqueles que querem ficar um pouco mais de alguns minutos de fama dentro, minutos de consumo, e para isso são pessoas que abrem mão cada vez mais da sua liberdade artística e produzem obras cada vez mais encaixotadas, produzidas para os padrões da indústria do entretenimento. Em outras palavras, o Bourdieu estava criticando o fato de que, para ficarem mais tempo no consumo e não serem passados por outros, os artistas têm abdicado da sua liberdade, da sua criatividade e entrado cada vez mais nos moldes dessa indústria cultural. O outro sociólogo importante, o Edgar Morin, que vem numa linha paralela, talvez às vezes oposta ao Bourdieu, mas vai dizer, por exemplo, que os produtos culturais eles têm a vida do tempo de cada estação. Significa que tudo não sobrevive a esse fluxo fulgurante de flashes e de consumo cultural em que um tem que passar para o próximo, porque senão a indústria não sobrevive. O Morin usa um termo muito legal que é o fluxo torrencial das atualidades. Presta bem atenção no que ele falou. Fluxo torrencial das atualidades, ou seja, o artista que gastou um tempo, 2 anos produzindo um filme, produzindo uma música, e num fluxo torrencial ele é consumido e dispensado para próximo que vem da lista. Gente, olha que o Morin estava falando isso na época da tal cultura de massa, que é do século XX. A cultura consumida, vista em revistas, jornais e programas de televisão e consumidas em discos, shows e filmes nas salas de cinema e peças de teatro. Imagine se o Morin falasse sobre os tempos de hoje, da cultura pós-massiva, em que tudo é muito fragmentado, consumido nas redes sociais e nos aplicativos, no tempo de um clique, não é mais nem no tempo do próprio filme, né? Então, obras são todas dispensadas num sobe de dedo em redes sociais como TikTok e Instagram. E o que isso tem a ver com a polêmica da música? Bom, vamos começar a introduzir ela. Primeiro eu quero lembrar de uma pesquisa feita pela Alphadata que revelou que 1% dos artistas mais ouvidos no mundo respondem por 90% das audições totais dos serviços de streaming. Isso se tornou um estopim para alguns protestos de artistas no Brasil e no mundo, especialmente nos Estados Unidos, por conta da pandemia. Porque o que acontece?
Os artistas pouco ouvidos antigamente, que vendiam poucos discos e depois nas plataformas de streaming, eles ainda tinham uma remuneração a recorrer, que eram os shows, né? Agora, com a pandemia da Covid-19, isso acabou. E aí, os artistas ficaram cada vez mais dependentes da remuneração que vinha das plataformas de streaming para sobreviver. E você sabe o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo que para cada reprodução de suas músicas, eles ganhem 1 centavo de dólar. Isso mesmo, 1 centavo de dólar. Horas, mas por quê? Quanto eles ganham hoje? Eu vou ter que usar minha colinha, porque eu nem consigo decorar esse número. Segundo um estudo da Tricordist, que é muito popular entre especialistas, o Spotify ele paga 0,00348 centavos de dólar por reprodução. A Apple Music paga 0,00675 por reprodução e o YouTube paga 0,00154 por reprodução. E na verdade não é nem muito por reprodução. O modelo utilizado, ele tira as taxas, os encargos, e ele vai distribuir a rentabilidade proporcionalmente à popularidade dos artistas naquela plataforma de streaming. Vários protestos no mundo já estão colhendo assinaturas pedindo por uma remuneração de 1 centavo de dólar, o que também não é simples, porque existe uma variação muito grande do valor da moeda, diferenças geográficas, diferenças econômicas de consumo, que as plataformas de streaming alegam que não vai ficar tão simples essa matemática e os próprios artistas iriam perder. Só para você entender, a remuneração, a frase do CEO da Spotify pode ser entendida da seguinte forma. A cada dia, o Spotify recebe 10 mil novas músicas. E além disso, ele recebe lá centenas, às vezes milhares de novos usuários no mundo inteiro também por dia. Isso significa que com o modelo atual de remuneração da Spotify, por exemplo, se um artista fica com a mesma quantidade de músicas durante um grande período de tempo, então, portanto, ele não está lançando novas músicas, o ganho dele vai ser diluído porque entraram novos usuários e entraram novos artistas ao longo desse período. Isso significa que se um artista ficar muito tempo sem produzir, colocar na plataforma uma nova música dele, o ganho dele vai ser cada vez menor, porque ele vai ser diluído por conta da entrada de novos usuários e de novas músicas na plataforma, e a popularidade dele, portanto, é proporcionalmente menor com o tempo. Há tentativas no mundo, como SoundCloud, que querem remunerar por execução, querem aí aumentar em até 200% a remuneração de artistas, mas ainda ninguém sabe se realmente vai salvar o mundo, né, dando uma remuneração melhor para os músicos. A Deezer, por exemplo, já testou na França essa possibilidade de remuneração próximo de 1 centavo de dólar por usuário ou por execução, mas também não mudou muito o cenário e nem ela colocou totalmente em prática essa mudança. O fato é que aqui no Brasil, por exemplo, você tem uma realidade de remuneração muito diferente. A cantora sertaneja Marília Mendonça é uma das mais ouvidas no Brasil. E a remuneração dela é muito diferente dentro do Brasil com relação a um cantor como Drake, por exemplo. A Folha de São Paulo fez uma matéria muito legal, trazendo alguns desses dados e outras reflexões, mostrando, por exemplo, a realidade de alguns DJs que assumem que durante 3 anos acabaram ganhando um total de $40 de tudo que foi reproduzido deles nas plataformas de streaming. $40, 3 anos. E aí, será que essa polêmica vai gerar alguma mudança na indústria fonográfica, na indústria cultural musical? Talvez não vai ser agora. Por quê? Há 2 razões. Primeiro, até os artistas menores, pouco conhecidos, recorrem a plataformas como a Spotify e o YouTube porque consideram as grandes prateleiras do mundo. Então, eles mesmos alimentam o poder de decisão, de gerenciamento das normas dessas grandes instituições. Mas talvez exista uma razão ainda melhor. Não há na nata daqueles poucos artistas que ganham muito nessas plataformas, que em geral estão associados às gravadoras, à indústria fonográfica tradicional, aos grandes selos, não há interesse deles em mudar muito esse cenário, porque mudar esse cenário poderia ser a morte
das próprias gravadoras. E isso nós já falamos em um episódio anterior aqui. Como artistas novos, artistas que não têm gravadora, que lançaram álbuns que viraram fenômenos no mundo inteiro, gravando no quintal de casa. Isso é uma ameaça para a indústria, para a estrutura da indústria fonográfica. Pode ser bons ventos para os artistas, mas não para eles. Então, só o tempo vai dizer se essa polêmica toda vai tornar a música cada vez mais ou menos descartável no nosso dia a dia de consumo.